caríssimo Padre Omar, todo o povo de Deus reunido aqui na Capela Santa Terezinha, nós recebemos nesse domingo de presente da Santa Igreja, esse que já é o 14º domingo, do tempo comum, essas pérolas preciosíssimas, que são em forma de leituras presenteadas para cada um de nós. E elas se apoiam nesse domingo em dois pilares muito sólidos da palavra de Deus: a alegria e a providência. Eu peço, nesse início de reflexão, o auxílio da nossa padroeira, Santa Terezinha, porque ela que tinha um coração missionário, tinha um desejo de ser missionária por todo o mundo. Tanto isso é verdade, a igreja reconhece, que a fez doutora e padroeira das missões. E o que nós vemos como centro dessa liturgia dominical, a missão confiada por Jesus a esses 72 discípulos. Hoje, trazendo para nós, para ficar bem verdadeiro e atual, quem são esses 72? Eu e cada um de nós aqui, vocês. Todos nós cristãos batizados somos chamados por Jesus a levar a palavra dele. E a responsabilidade nossa, não só do padre e do diácono, de cada cristão que vem na igreja, é muito grande. Nos ensina São Francisco de Assis que muitas vezes o nosso irmão só vai ler o Evangelho em nós, nas nossas atitudes, nas nossas práticas. Dizia ainda mais: evangelize sempre, se necessário for, utilize palavras. Muito fácil de entender, que as nossas atitudes como cristãos carregam uma responsabilidade muito grande, e hoje ela fica de uma forma muito prática, observando a ordem, o imperativo categórico utilizado por Jesus. Aliás, até o profeta, muitos e muitos anos antes, começa com essa ordem: alegrai-vos. O cristão evangeliza sendo alegre. Só por aí já dá uma mensagem cristã, aquele que tem a certeza da salvação. Paulo entendeu muito bem isso e diz que o mundo está crucificado para ele, e ele igualmente crucificado para esse mundo. O que isso me ensina? Que eu não preciso de viver uma fé imatura, sem a certeza e a consciência de que vai ter dificuldade, vai ter sacrifício. Isso é estar crucificado, mas estar em comunhão de alegria, sempre, o tempo todo, ou na grande maior parte do tempo, mesmo que enfrentando situações adversas, o cristão tem força, tem a força da alegria. Por quê? Apoiado nesses dois pilares que eu disse, da alegria e da providência. Jesus faz isso ser verdade, não é? E diz para não levar muita coisa não, para ir evangelizar. Não levar bolsa, nem sacola, nem mochila. Se fosse nos dias atuais, nem o cartão Black, nem o Pix, nada. Confiar que a missão é dele, que ele vai prover, que ele vai dar as condições necessárias. Se eu me abro à ação evangelizadora, vai acontecer o anúncio. E aonde, meus irmãos? Muitas vezes é lá em casa, muitas vezes não são todos os da minha família que têm essa fé que eu tenho, que vem à missa pelo menos aos domingos. Então a minha missão é lá na minha casa, de com o meu exemplo, e se necessário e possível for, falar da palavra de Jesus para aquele meu irmão, para aquela minha mãe, pai, sobrinho, todos os meus parentes. E o laço pode se alargar, pode se estender, aonde eu for, aonde eu estudo, aonde eu trabalho, com quem eu convivo, de uma maneira que não seja inoportuna. O cristão não é chato, não força a barra. É como Jesus é delicado. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrir livremente, entrarei e faremos uma ceia maravilhosa. Então o cristão imitando Jesus deve ser assim. Porque, repetindo São Francisco, muitas vezes lá no meu trabalho, aquela pessoa que ainda não tem a consciência, que não teve a possibilidade de catequese, que não teve uma família que pôde lhe formar,
mas tem a mim, que trabalho próximo dele, não é? E posso falar de Jesus para ele. Posso, de uma maneira, com o auxílio de Jesus, provocar, no bom sentido do termo provocar, um desejo nele de se aproximar da palavra salvadora que é Jesus. Então, meus irmãos, olhando para essas leituras, nós precisamos de dar esse passo de missionários. Terra de missão é aonde o cristão está. Então, com essa consciência bem formada, tenhamos certeza disso. Vai ter evangelização, vai ter anúncio, vai ter conquista para a igreja de Jesus. E aí nós precisamos de aprender também com ele, que é o mestre dos mestres, não é? Os discípulos foram bem-sucedidos, tanto é que diz a palavra aqui, que voltaram muito alegres, né? Falando, nossa Jesus, até os demônios nos obedecem. Fizemos maravilhas, muitos milagres. Não tem os relatos aqui específicos, mas com certeza fizeram curas, proveram alimentos, e tantos quantos os que Jesus fez e que nós temos os relatos. E é ele mesmo que diz, né? Quem crer em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas que vocês estão vendo eu fazer. Com certeza aconteceu isso. Mas Jesus percebeu uma vanglória neles, não é? E tanto que deu uma advertência, deu uma bronca, deu uma dura neles, né? Falou, ó, baixa a bola aí. Olha, a obra é minha, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Seu nome está escrito no céu? Muito fácil a resposta. Foi batizado? Procura vivenciar o seu batismo? Tenha certeza, o seu nome está escrito no livro da vida eterna, que não acabará jamais. Razão da nossa alegria. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender com o profeta. Se prestamos atenção em Isaías, na primeira leitura, nós vemos como é que Deus se comporta conosco. Perceberam o cuidado de uma mãe com o filho? Aqui fala de amamentar, né? De cuidar, de carregar no colo, de fazer carinho sobre os joelhos. Olha que maravilha, é assim que Deus me ama e me trata e me conduz por toda a minha vida, se eu estiver próximo dele. Está aí outra palavra muito importante nesta reflexão que Jesus manda, que seja o centro do anúncio. Próximo, aqueles que estiverem próximos de vós. Essa palavra contém um duplo significado, né? Próximo de tempo e próximo de lugar. Se eu estou verdadeiramente buscando a comunhão com Jesus, aí o reino de Deus está próximo de mim. Está dentro de mim. Tem como estar mais próximo do que dentro? Não é? É tão íntimo. Então esse próximo de proximidade, de lugar, e também de que os tempos de Deus se aproximam, não é novidade para ninguém, né? Que vai chegar uma hora que esse corpo finito vai dar o último suspiro. É ou não é verdade? É muita gente que teme, né? Não deve temer esse momento, não. Sem esse momento não se encontra Deus, né? Devemos sim ansiar, como São Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Se a gente amadurecer a fé a tal ponto, não temeremos mais esse desenlace, esse dia da nossa finitude nesse mundo. Eu penso que o salmo de resposta também não pode ser esquecido nesse itinerário, né? Nessa ligação que ele faz muito bem, desse imperativo de alegria do profeta, desse cuidado de uma mãe de Deus para cada um de nós, e vai dizer o salmista, todos vós que a Deus temeis, vinde escutar, vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Que maravilha, não é? É só estar próximo que tem maravilha, que tem coisa boa de Deus para nós. São Paulo, nós já refletimos, né? E nunca é demais para a gente memorizar o ensinamento dele, dessa certeza de estar crucificado com Jesus. Tem contrariedade na sua vida? Todos têm, não é privilégio para ninguém.
aquilo que te humilha, te faz sofrer, é cruz, mas não vai chegar nem perto do significado e do valor da cruz de Jesus. Mas podemos nos associar a ela, entregar de coração aberto, alegre, aquela minha dificuldade, aquela minha situação a ser vencida, a ser ultrapassada, aquilo que me ofende, que muitas vezes não depende de mim, pode ser a cruz que eu possa unir ao sacrifício redentor de Jesus. E para a gente concluir essa reflexão, é muito importante olharmos para esse evangelho, que é até extenso, né? Mas tem algumas particularidades que faltaria tempo para a gente refletir em todas. Mas Santa Teresinha, missionária, que eu pedi a ajuda dela, já tocou meu coração aqui. E é muito bom a gente olhar para esse texto de São Lucas, e perceber um detalhe importantíssimo. Eu lembro de um professor que eu tive, que acho que vocês conhecem, Padre Márcio Rigolin, alguém conhece? Padre Márcio Rigolin, lá na faculdade, quando nos deu teologia bíblica, ele dizia assim: Lucas é lindo de ler, com aquele jeitinho todo peculiar dele, né? E é verdade. Esse texto de São Lucas, o padre sabe muito bem disso, só tem em São Lucas. Não tem em São João, não tem em Mateus e não tem em Marcos, esse envio dos 72. Olha só como que Lucas, por ser médico, né, um homem artista, um homem doutor, teve essa visão, conservou para nós e para trazer identidade para todo aquele que ia sentir no coração o desejo de ser missionário. Esse poder que Jesus conferiu àqueles enviados, confere também a nós, com toda certeza, hoje. Basta que abramos o nosso coração para sairmos também em missão, junto aos nossos próximos. Que Nossa Senhora, inseparável de São José, e também Santa Teresinha, nos ajude. Amém?